Taiwan provoca China em relatório militar e diz que Pequim não tem capacidade para entrar na ilha. Em uma avaliação anual de ameaças enviada aos legisladores taiwaneses nesta sexta-feira, 30 de 8 de 2024, o Ministério da Defesa de Taiwan diz que Pequim continua aprimorando habilidades como operações de comando conjunto, mas sublinhou que a China não tem capacidade para invadir a ilha totalmente, uma vez que não possui o equipamento necessário, disse o documento visto pela Reuters. A China ainda não possui totalmente as capacidades formais de combate para uma invasão abrangente de Taiwan. No entanto, o uso de táticas e estratégias contra Taiwan ainda é limitado pelo ambiente geográfico natural do Estreito de Taiwan e pela insuficiência de equipamentos de desembarque e capacidades logísticas, afirmou o relatório. O documento também ressalta que Pequim tem outras opções para ameaçar Taipei, como inspecionar navios de carga estrangeiros ao mesmo tempo, que sinalizou a aceleração e o desenvolvimento de uma série de novas armas chinesas, como o bombardeio H-20, mísseis hipersônicos, e aumentando o número de ogivas nucleares, enquanto testa novas táticas. O Ministério da Defesa da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, mas em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, 29 de 8 de 2024, o porta-voz da defesa, Wu Qian, diz que quanto mais eles Taiwan provocam, mais rápido eles perecem. Pequim vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China. A ilha autogovernada não declarou formalmente sua independência, mas afirma já ser, mantendo laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Macron fecha acordo de 2,7 bilhões em caças com a Sérvia, visando ancorar o país na União Europeia. A França concordou em vender caças para a Sérvia em um acordo de 2,7 bilhões, enquanto o país dos Balcãs fortalece os laços com os pesos pesados da União Europeia. O presidente Emmanuel Macron e seu colega sérvio Aleksandar Vučić anunciaram um acordo para 12 caças Rafale. Belgrado é quase totalmente cercado por membros da OTAN e tem buscado conciliar seus interesses geopolíticos e econômicos entre o leste e o oeste, relata Bloomberg. O lugar da Sérvia é na União Europeia, disse Macron em uma entrevista coletiva com Vučić na quinta-feira, chamando o acordo de uma abertura, uma mudança estratégica. Os dois lados também assinaram uma dúzia de acordos sobre projetos de infraestrutura, exploração e fornecimento de minerais essenciais, bem como sobre a avaliação do potencial de desenvolvimento de programas de energia nuclear na Sérvia. Embora o governo de Vučić tenha condenado a operação russa na Ucrânia, ele se recusou a aderir às sanções do bloco europeu contra Moscou, tentando não cortar laços com a Rússia ao mesmo tempo que busca cada vez mais o apoio da China, analisa a mídia. Emmanuel gostaria que impuséssemos sanções à Rússia, eu sei disso. Nós apoiamos a integridade territorial da Ucrânia, mas aderir às sanções ocidentais não é uma opção, disse Vučić olhando para o seu convidado francês. A Sérvia é o país mais importante a candidatar-se à adesão à União Europeia nos Balcãs Ocidentais, disse Jean-Noël Barrot, ministro francês para assuntos europeus, na quinta-feira. Se não substituirmos os caças russos por esses Rafale, esse enclave que fica no meio da União Europeia se tornará um ponto de entrada para a instabilidade no continente, um ponto de entrada para todos os regimes autoritários da Rússia, da China, disse Barrot, citado pela mídia. Nos últimos anos, Belgrado aumentou os gastos militares, inclusive com a encomenda de sistemas de defesa aérea Pantsir da Rússia e mísseis de curto alcance de fabricação chinesa. Fogo amigo ou sucata com defeito pergunta como a Ucrânia perdeu seu primeiro caça F-16 e seu famoso piloto. Um dos primeiros caças F-16 ucranianos caiu na segunda-feira, confirmou a Força Aérea Ucraniana na quinta-feira, 29 de 8 de 2024. A deputada ucraniana Maria Bezuglaya afirmou que o F-16 foi atingido pelo sistema de mísseis antiaéreo Patriot da Ucrânia, devido à falta de coordenação entre as unidades. Quando os primeiros F-16 foram entregues à Ucrânia, pergunta. O primeiro lote de 6 dos 80 F-16 prometidos à Ucrânia chegou no início de agosto. Não está claro quem exatamente forneceu o primeiro lote. Bélgica, Dinamarca, Holanda e Noruega prometeram fornecê-los a Kiev. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou pela primeira vez os aliados europeus da OTAN a enviar F-16 para a Ucrânia em agosto de 2023. Quanto custa o F-16? Pergunta.
O F-16 de fabricação norte-americana que foi entregue à Ucrânia pode custar até 60 milhões de dólares, dependendo da configuração e possíveis atualizações, de acordo com algumas estimativas. Segundo o The Wall Street Journal, muitos dos F-16 prometidos à Ucrânia são de segunda mão e já têm décadas de tempo de voo. O que se sabe sobre o acidente? Pergunta. De acordo com autoridades norte-americanas, o caso não foi abatido pelos militares russos. Fontes próximas aos militares ucranianos afirmam que o motivo do acidente é desconhecido. O avião era pilotado por Alexei Monfils-Nes, um dos primeiros pilotos de Kiev a ser treinado no F-16. Ele morreu durante o acidente, mas passou por meses de treinamento na Dinamarca, de acordo com a Forbes. Autoridades norte-americanas, citadas pelo Wall Street Journal, disseram que os pilotos ucranianos fizeram um curso de treinamento acelerado para aprender a operar o F-16, não tinham horas de voo. O que o Estado-Maior ucraniano e o Pentágono dizem? Pergunta. O Pentágono disse que não pode confirmar que o F-16 foi abatido pelo sistema Patriot. O Estado-Maior ucraniano declarou que uma comissão especial foi nomeada para determinar as causas do acidente. A Ucrânia perdeu mais de 7.800 militares e 75 tanques na direção de Kursk, diz o Ministério da Defesa da Rússia. As Forças Armadas da Rússia eliminaram grande quantidade de equipamentos e contingentes da Ucrânia desde o início dos combates na área de Kursk, segundo o Ministério da Defesa russo. As tropas russas destruíram centenas de equipamentos militares ucranianos na direção de Kursk, noticiou na sexta-feira o Ministério da Defesa da Rússia. No total, durante os combates na direção de Kursk, o inimigo perdeu mais de 7.800 militares, 75 tanques, 36 veículos de combate de infantaria, 64 veículos blindados de transporte de pessoal, 507 veículos de combate, 235 carros e 53 peças de artilharia, detalhou ele. Além disso, foram destruídos 15 lançadores múltiplos de foguete, incluindo 4 HIMARS e um MLRS, 5 lançadores de mísseis terra, 11 estações de guerra eletrônica, um radar de contrabateria, um radar de defesa aérea, 5 equipamentos de engenharia disso. Entre as perdas ucranianas foram ainda mencionados 2 veículos de engenharia de demolição e sistema de remoção de minas, o R-77. Durante as últimas 24 horas, as forças da Rússia aniquilaram mais de 380 efetivos e 22 veículos militares da Ucrânia nas áreas fronteiriças na região de Kursk, enquanto o agrupamento de tropas Sever Norte repeliu 5 ataques nas áreas de Kreyamnoy e várias outras cidades aqui da Ucrânia, perto de Donetsk e Zaporozhye, e eliminou até 40 soldados do adversário, 3 veículos blindados de combate e 2 carros. Além disso, a aviação tática operacional atingiu 10 brigadas de reserva das Forças Armadas da Ucrânia na região de Sumy, em diversas cidades pequenas e povoadas, acrescentou o órgão militar. China surpreende o mundo com investimento bilionário, megaprojeto de engenharia no deserto de Taklamakan, ressuscita a Rota da Seda e promete redefinir o futuro do comércio global. A China deu mais um passo significativo em sua busca por dominar o cenário global ao investir 600 milhões em um megaprojeto que resgata a histórica Rota da Seda no inóspito deserto de Taklamakan. Este audacioso empreendimento consiste na construção de uma estrada de 446 km atravessando o deserto de Tarim, localizado na região de Xinjiang. A obra não só desafia os limites da engenharia, mas também marca um renascimento estratégico para o país, ampliando suas capacidades no setor de petróleo, logística, infraestrutura e muito mais. A estrada, que se estende por uma das áreas mais remotas e áridas do mundo, é parte integrante da ambiciosa iniciativa Cinturão em Rota, que visa conectar a Ásia, a Europa e a África. Por meio de uma vasta rede de infraestrutura, essa nova rota não só reforça as relações comerciais da China, mas também consolida sua posição estratégica global, revivendo a lendária Rota da Seda, uma vez vital para o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Pouco conhecido fora da China, o deserto de Taklamakan abriga uma das maiores reservas de petróleo do mundo, capaz de suprimir as necessidades energéticas do país, se depender de recursos externos. Situado no extremo oeste da China, na vasta região de Xinjiang, Taklamakan é o maior deserto da China, um dos maiores do planeta. Por muito tempo, essa área foi considerada uma mala sem alça para a China, extremamente valiosa, mas difícil de aproveitar devido às condições adversas. Foi na década de 1990 que a situação começou a mudar, quando o governo chinês, sob a liderança de Deng Xiaoping, identificou o potencial estratégico e econômico da região. Em 1992, a construção da estrada de 446 km no deserto de Tarim foi iniciada, ligando as regiões de Lintai e Ni ao norte e sul, respectivamente. Com o tempo, as ramificações dessa estrada se expandiram, formando uma rede de infraestrutura que hoje supera os 550 km.
No entanto, o projeto enfrentou sexismo internacional. Muitos especialistas ocidentais o consideraram ousado demais, custoso e de viabilidade duvidosa. Ainda assim, a China perseverou e o que ainda parecia um sonho distante tornou-se uma realidade impressionante. Embora a estrada tenha revitalizado o comércio e facilitado o acesso às vastas reservas de petróleo no deserto de Taklamakan, a construção enfrentou diversos desafios considerados. A região completamente desprovida de infraestrutura e habitada por dunas de areia que podem atingir até 20 metros de altura, apresentou obstáculos formidáveis. Essas dunas, impulsionadas pelos ventos constantes, ameaçavam soterrar a estrada, tornando todo o esforço inútil. A solução para esse desafio veio da própria natureza. Embora Taklamakan seja um deserto seco, foram descobertas fontes de água subterrânea que permitiam o cultivo de plantas ao longo da estrada. Essas plantas formam uma barreira natural que impede o avanço das dunas, protegendo a infraestrutura vital. Além dos desafios naturais, a construção dessa estrada também levou a questões ambientais e sociais. A fragmentação de habitats e o potencial deslocamento de comunidades locais são preocupações legítimas, ainda que o governo chinês tenha implementado medidas para mitigar esses impactos. A estrada, ao abrir novas rotas comerciais, integrar regiões anteriormente isoladas, impulsiona o desenvolvimento econômico em Xinjiang, mas a um custo significativo. A estrada de 446 km no deserto de Tarim não é apenas uma obra de engenharia monumental, é um símbolo da nova era da Rota da Seda que a China está determinada a revitalizar. A iniciativa Cinturão e Rota, da qual este projeto faz parte, é uma das estratégias mais ambiciosas da China para expandir sua influência global a conectar a Ásia, a Europa e a África. A China não só fortalece suas relações comerciais, mas também se posiciona como uma potência global capaz de mudar o futuro do comércio internacional. O sucesso dessa estrada no deserto de Taklamakan é um testemunho da determinação chinesa e de sua capacidade de superar desafios aparentemente insuperáveis. Um investimento de 600 milhões não só revitalizou uma rota histórica, mas também abriu novos horizontes para o desenvolvimento econômico e estratégico da China. Com a conclusão desse projeto, a China deu mais um passo importante rumo ao seu objetivo de dominância global, consolidando-se como um player crucial na arena internacional. A Polônia finalmente maximizou seu apoio militar à Ucrânia por Andrei Korybicki. A Ucrânia está agora desesperada para envolver a Polônia em uma guerra acirrada com a Rússia. O presidente polonês Duda revelou na segunda-feira que seu país já gastou incríveis 3,3% do seu PIB em fornecer suporte militar, humanitário e outras formas de suporte à Ucrânia nos últimos 2 anos e meio, o que equivale a aproximadamente 25 bilhões até agora. Ele então acrescentou que também deu quase 400 tanques até agora. Isso foi seguido no dia seguinte por Zelensky, exigindo ainda mais e sugerindo que a Polônia ainda estava se segurando para não dar tudo o que realmente podia. Nas palavras do líder ucraniano, hoje a atenção do lado polonês para a nossa capacidade de defesa diminuiu um pouco. Quer dizer, a Polônia provavelmente deu o que podia e provavelmente há algumas coisas que permanecem na Polônia hoje. Estou levantando uma questão, há uma questão específica, realmente precisamos de seus MiGs, seus aviões. Ele então especulou que a Polônia hesita em ficar sozinha com disparar mísseis russos. Ela quer o apoio de outros países da OTAN. Acho que isso levaria a uma decisão positiva da Romênia. O ministro da Defesa polaco respondeu a Zelensky, esclarecendo em comentários à agência de imprensa polaca financiada publicamente que o governo polonês, tanto no nosso governo quanto nossos antecessores, doaram bilhões de dólares em equipamentos para a Ucrânia. Foi tudo o que conseguimos doar, mas a segurança do Estado polonês é sempre a maior prioridade. Todas as decisões que tomamos nesse assunto são feitas pela prisma da segurança do Estado polonês. Ele então respondeu ao apelo de Zelensky para que a Polônia interceptasse mísseis russos sobre a Ucrânia, dizendo que nenhum país tomará tais decisões individualmente. Não vi nenhum defensor de tomar essa decisão na OTAN. Não estou surpreso que o presidente Zelensky apelará por isso, porque esse é o seu papel, mas nosso papel é tomar decisões alinhadas aos interesses do Estado polonês. E é isso que estamos fazendo agora. Para contextualizar, foi explicado em meados de julho, porque a Ucrânia provavelmente se sente cansada depois que a OTAN disse que não permitirá que a Polônia intercepte mísseis russos, principalmente porque seu novo pacto de segurança, sobre o qual os leitores podem aprender, mas aqui mencionou explicitamente esse cenário. Embora uma solução para os problemas de armas da Ucrânia fosse a União Europeia coordenar sua produção militar e industrial, também foi advertido que a transformação planejada da União Europeia em uma União Militar é um jogo de poder federalista. Vários fatores estão, portanto, em jogo com relação às últimas demandas de Zelensky. Primeiro, ele está tentando corrigir percepções de sua
parceria desequilibrada por meio da diplomacia do megafone, na esperança de que a ótica de exigir mais armas, apesar da enorme quantidade delas que a Polônia confirmou que já deu à Ucrânia, pareça algum tipo de flexão de poder. Segundo a insinuação é que a Polônia deveria sacrificar mais de sua soberania ao participar da união militar planejada pela União Europeia para aumentar a produção. E finalmente ele obviamente quer pressionar a Polônia a fazer mais lobby na OTAN em nome da Ucrânia para chegar a um acordo que permita interceptar mísseis russos através da fronteira. No entanto, a resposta do ministro da Defesa da Polônia mostra que Zelensky está surpreendentemente encontrando alguma resistência no governo liberal globalista apoiado pela Alemanha de Tusk. Sua referência positiva ao governo conservador nacionalista anterior e a repetida reafirmação dos interesses do Estado enviam uma mensagem muito poderosa. Parece que ainda há conservadores nacionalistas influentes dentro da burocracia militar permanente da Polônia, que é parte de seu Estado profundo, que tem algumas linhas vermelhas em termos de até onde eles irão em apoio à Ucrânia. A existência dessas figuras pode ser intuída pelas palavras acima mencionadas pelo ministro da Defesa, que contradiz a abordagem esperada da equipe de Tusk. Eles não querem sacrificar as necessidades mínimas de defesa da Polônia nem provocar uma guerra com a Rússia, então correr o risco de serem abandonados pela OTAN. Em outras palavras, eles maximizaram seu apoio militar à Ucrânia, embora isso não signifique que a Polônia o abandonará. Seu Estado profundo, tanto a facção liberal globalista, representada por Tusk, quanto a muito imperfeita e conservadora nacionalista, representada pelo antigo governo, odeiam a Rússia mais do que amam a Polônia. Então permanecerão envolvidos nessa guerra por procuração até que ela finalmente acabe. Consequentemente, eles provavelmente ainda encontrarão alguma maneira de continuar ajudando a Ucrânia, mesmo que seja menos do que antes. Dito isso, o fato de que a Polônia já deu à Ucrânia praticamente tudo o que podia e não vai arriscar unilateralmente desencadear a Terceira Guerra Mundial por interceptar mísseis russos através da fronteira é um mau presságio para Kiev, precisamente no momento em que precisa de tanto apoio quanto possível. Sua invasão de Kans falhou em desacelerar o ritmo do avanço da Rússia em Donbas, que na verdade acelerou desde então, e a captura iminente de Pokrovsk pode remodelar a dinâmica do conflito. E é precisamente por isso que Zelensky está tão determinado a que a Polônia intercepte mísseis russos sobre a Ucrânia, apesar do risco de uma terceira guerra mundial estourar, já que ele espera que a crise resultante leve Moscou a se envolver em uma série de concessões em prol da paz. A OTAN não compartilha de suas opiniões, embora não importa o quanto seus propagandistas zombem de Putin por sua resposta morna a cada linha vermelha que a Ucrânia cruzou até agora. Caso contrário, eles já teriam aprovado isso e Zelensky não teria que implorar por isso. Um insight assim mencionado sobre a relutância contínua da OTAN em aumentar as tensões com a Rússia por meio do envolvimento direto em sua guerra por procuração também sugere que ela pode interferir convencionalmente se a Ucrânia provocar Belarus a realizar ataques transfronteiriços em legítima defesa. Esse cenário foi abordado aqui a alertar sobre os possíveis planos de Kiev de atacar ou isolar a cidade de Gomel, no sudoeste do seu vizinho do norte, o que pode ser parcialmente baseado em incitar um cenário de intervenção. É improvável que a OTAN inicie uma intervenção convencional, a menos que a Polônia concorde em desempenhar um papel de liderança. Mas seu Estado profundo ainda parece assustado que seu país possa ser abandonado a julgar pelas observações de Zelensky e do ministro da Defesa polonês sobre o motivo pela qual quer interceptar mísseis russos através da fronteira. Portanto, a Polônia pode não fazer o lobby para nenhum dos cenários. Apesar da demanda da Ucrânia, também pode ser recusado a desempenhar tal papel, mesmo que a OTAN sugira e ofereça garantias do artigo 5. Claro, não se pode descartar que a dinâmica do Estado profundo da Polônia possa mudar, resultando assim na formulação de políticas completamente diferentes. Não há indicação de que isso possa acontecer em breve em sua parte militar. No entanto, é a mais importante a esse respeito. Afinal, as observações do ministro da Defesa da Polônia foram uma surpresa, precisamente porque contradizem as expectativas. Se a dinâmica militar de seu Estado profundo permanecer a mesma, então a Ucrânia não deve contar com a Polônia tentando resgatá-la da Rússia. Exército dos Estados Unidos concede o maior contrato anual para o Javelin até o momento, 1,3 bilhão. O Exército dos Estados Unidos concedeu uma joint venture da Lockheed Martin da Raytheon em um contrato de 1,3 bilhão para produzir armas antitanque Javelin. Anunciaram as empresas na quinta-feira. O contrato, que é o maior acordo anual até o momento da história do programa, é a primeira concessão subsequente de uma ordem de produção datada de maio de 2023. A Javelin Joint Venture começou a aumentar as atividades de produção da arma
antiblindagem portátil no ano passado para aumentar a produção de munição completa. Um termo da indústria que descreve munições completas para 3.960 anualmente até o final de 2026, observa a declaração da JJV. A demanda por Javelin está aumentando no mundo todo, principalmente porque a Ucrânia continua a usar a arma extensivamente na luta contra a invasão russa, que começou em fevereiro de 2022. Ela se mostrou eficaz contra blindados russos. Parte do novo contrato cobre a produção de 4.000 Javelins para repor, que foi enviado para a Ucrânia. A Joint Venture oferece suporte a mais de 25 clientes internacionais em todo o mundo, inclusive Kosovo. Um dos seus mais novos clientes produziu mais de 50.000 mísseis Javelins e mais de 12.000 unidades de lançamento de comando reutilizados, relataram as empresas. Além do Kosovo, desde o início da guerra na Ucrânia, a JJV recebeu um grande número de pedidos de novos clientes internacionais, incluindo a Albânia, Letônia, Romênia, Bulgária, Marrocos, Tailândia e Brasil. No outono passado, o Grupo de Defesa Estatal polonês, PGZ, anunciou que havia assinado um memorando de entendimento com a Joint Venture americana para produzir armas Javelin em conjunto. Com o aumento da demanda pelo Javelin em todo o mundo, nossa capacidade de aumentar a produção para dar suporte aos nossos clientes do Exército e usuários globais é mais importante agora do que nunca, disse Davi Pantano, vice-presidente da JJV e diretor do programa da Luca Remate Javelin, no comunicado. Exército Brasileiro inaugura nova base na Amazônia, veículos 4x4 Guaicurus e 6x6 Cascavel e Guarani, altamente equipados com metralhadoras e canhões, promete defender a fronteira com a Venezuela. O Comando Militar da Amazônia do Exército Brasileiro inaugurou recentemente a nova estrutura do porto flutuante do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia. Esta modernização substitui o antigo sistema de ferry com reboque, proporcionando infraestrutura moderna e eficiente, essencial para a região amazônica. A nova estrutura não apenas melhora a eficiência logística, mas também fortalece a presença do Exército Brasileiro na região. A nova instalação do Exército Brasileiro permite uma maior agilidade na carga dos módulos logísticos fluviais, facilitando a mobilidade de veículos civis e militares. Essa modernização garante um aumento significativo na segurança, tanto pessoal quanto material, permitindo que as operações sejam conduzidas com maior eficácia e menos riscos. O porto flutuante agora pode acomodar um volume maior de tráfego e veículos, garantindo uma logística mais robusta e preparando para enfrentar os desafios da região. Além do porto flutuante, 2 novos transbordadores foram incorporados ao sistema, chamados Matapi e Imeri. Esses navios são fundamentais para o apoio logístico do centro, ampliando a capacidade operativa e a preparação logística do Comando Militar da Amazônia. A instalação recebeu um nome em homenagem ao general Mioto, que teve um papel destacado na Amazônia Ocidental entre 2016 e 2018. Essa homenagem ressalta a importância histórica e estratégica da nova base fluvial para o Exército Brasileiro. A base fluvial do Exército Brasileiro conta com uma variedade de veículos blindados que aumenta a capacidade defensiva e ofensiva da Força Militar na região. Entre eles destacam-se os veículos 4x4 Guaicurus, fabricados pela Agrely, que podem ser equipados com metralhador de 7,62 mm ou 12,7 mm e transportar até 8 soldados. Os veículos 6x6 Cascavel, produzidos pela Ingesa, estão armados com canhão de 90 mm, metralhadora de 7,62 mm, possuindo proteção balística robusta. Além disso, os veículos 6x6 Iveco Guarani, desenvolvidos pela Iveco Defense Vehicles, são equipados por uma torreta que pode montar uma metralhadora de 7,62 mm ou um lance-granada de 40 mm, com capacidade para transportar até 11 soldados. Esse esforço logístico do Exército Brasileiro visa fortalecer a presença militar da fronteira norte, especialmente nas áreas de tensão com a Venezuela e a Guiana. A região amazônica é de grande importância geopolítica. O transporte fluvial e terrestre dos veículos blindados demonstra o compromisso do Exército Brasileiro com a defesa e segurança da área. A capacidade de mobilizar rapidamente tropas e equipamentos é crucial para responder a quaisquer ameaças ou crises que possam surgir. A entrega das novas embarcações Matapi e Imeri foi possível graças aos recursos do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, parte do programa estratégico da Força. A participação da oficina de projeto do Exército Brasileiro foi crucial para a realização desse projeto. Esse projeto estratégico visa melhorar a vigilância e a proteção das fronteiras do Brasil, utilizando tecnologia de ponta e infraestrutura moderna. A nova base fluvial do Exército Brasileiro representa um marco na modernização e eficiência logística das Forças Armadas na região amazônica. Com infraestrutura aprimorada, veículos blindados modernos e uma capacidade logística ampliada, o Exército Brasileiro está melhor preparado para enfrentar os desafios da região e garantir a segurança nacional. Esta base não só fortalece a presença militar na Amazônia, mas também demonstra o compromisso contínuo com a defesa e soberania do Brasil.
Estados Unidos insinua o possível desenvolvimento de armas nucleares por parte do Brasil, dizendo que o projeto de seu submarino nuclear desenvolvido pela Marinha Brasileira é uma fachada. Um artigo publicado pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, sugere que o projeto brasileiro de submarino nuclear pode estar escondendo intenções de desenvolver armas nucleares. A acusação levantou diversas questões e preocupações tanto para o Brasil quanto para a comunidade internacional. Vamos analisar os argumentos apresentados no artigo e as possíveis implicações dessa polêmica para a Marinha. A Universidade de Georgetown lançou um artigo polêmico insinuando que o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro, o Álvaro Alberto, pode ser uma fachada para a criação de armas nucleares. O artigo destaca o corte de chapa realizado pela Marinha do Brasil, que marcou o início da construção do submarino, mas que passou despercebido pela comunidade internacional. Essa comparação é feita com projetos semelhantes em outros países como a Austrália e levanta dúvidas sobre as verdadeiras intenções do Brasil. O artigo de Georgetown destaca várias preocupações sobre o projeto brasileiro. Uma das principais é que o Brasil possui um ciclo de combustível nuclear doméstico autônomo, colocando o país em uma posição única em comparação a outras nações que buscam capacidades nucleares. Essa autonomia poderia ser usada para fins além dos civis, incluindo a fabricação de armas nucleares. Além disso, o histórico do Brasil durante o regime militar é citado como um fator que aumenta as suspeitas sobre as intenções do projeto. Outro ponto levantado é o poder militar que o Brasil poderia adquirir com o submarino nuclear. Isso poderia causar um desequilíbrio de poder na América do Sul, gerando tensões regionais. O artigo também menciona que a mudança da presidência no Brasil não afetou o projeto, sugerindo que ele se tornou uma questão de Estado transcendendo governos. A possível intenção do Brasil de desenvolver armas nucleares sob a fachada de um submarino nuclear civil levanta diversas preocupações para a comunidade internacional. A falta de transparência em torno do programa brasileiro é vista como um risco para a segurança nuclear e a proliferação de armas nucleares. Se o Brasil estiver realmente buscando capacidades nucleares militares, isso poderia desestabilizar a região e aumentar as tensões internacionais. O desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro é um assunto complexo envolvendo questões de segurança nacional, geopolítica e proliferação nuclear. A comunidade internacional, especialmente a Agência Internacional de Energia Atômica, deve estar atento para garantir que o Brasil cumpra suas obrigações no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear. A transparência e a natureza pacífica do programa brasileiro são cruciais para evitar desconfiança e possíveis conflitos. As suspeitas levantadas pelo artigo da Universidade de Georgetown sobre o projeto de submarino nuclear do Brasil trouxeram à tona a preocupação com o possível desenvolvimento de armas nucleares. Embora o Brasil afirme que o projeto tem fins pacíficos, a comunidade internacional deve continuar vigilante para garantir a segurança e a estabilidade da região. O futuro do submarino Álvaro Alberto e suas implicações para a proliferação de armas nucleares serão acompanhados de perto nos próximos anos. A Força Aérea Brasileira revoluciona a defesa nacional com um projeto ambicioso, mais rápido que o som. O foguete hipersônico 14X é o mais veloz do Brasil e será testado no Centro Espacial de Alcântara. A base industrial de defesa do Brasil está passando por um período de grande prosperidade, com números que comprovam seu crescimento significativo. Até julho de 2024, o setor já acumulava 8,4 bilhões em vendas para o exterior, marcando o segundo melhor desempenho histórico entre 2013 e 2024. Um dos principais destaques desse crescimento é a McD, uma empresa brasileira líder no setor de defesa que está expandindo suas operações internacionais e quando se diversifica para atender também a crescente demanda interna. Com um foco claro em tecnologias avançadas para a defesa, veículo espacial e o setor aeroespacial, em parceria com a Força Aérea Brasileira, a McD vem se posicionando como uma referência no mercado de projetos inovadores. Nosso preparo para esse crescimento acelerado em 2024 inclui o lançamento do Armadilho, um dos sistemas de combate móvel mais sofisticados disponíveis atualmente. Estamos trabalhando a todo vapor para desenvolver soluções inovadoras tanto para o mercado nacional quanto para o internacional, afirma Alessandra Staffin, CEO da McD. Nos últimos 4 anos, a empresa investiu 120 milhões na construção de 2 fábricas em São José dos Campos e Paraibuna, no interior de São Paulo, consolidando-se como a empresa com maior capacidade de produção e armazenamento de materiais energéticos no hemisfério sul. A McD já está agora anunciando um novo e ambicioso projeto em conjunto com a Força Aérea Brasileira, o desenvolvimento de um foguete aeroespacial capaz de transportar o veículo hipersônico 14X até a atmosfera. Esse veículo deverá alcançar uma altura de 30 km e uma velocidade de 10.720 km por hora, o que equivale a 10 vezes a velocidade do som, Mach 10. Para que o 14X possa operar de forma autônoma, ele precisa atingir uma velocidade mínima que permite a ativação do seu motor scramjet
Esse motor será acoplado ao foguete desenvolvido pela MACD, que fornecerá a velocidade e a altitude necessária para que o 14X continue sua trajetória planejada. Esse processo é conhecido como Rocket Assistance Take, ou OFF, rato ou decolagem assistido por foguete. Danilo Miranda, diretor de engenharia da MACD, destaca a importância do projeto. Esse é um divisor de águas para a Força Aérea Brasileira, pois as tecnologias que estamos desenvolvendo vão reduzir nossa dependência tecnológica de outros países no setor aeroespacial. Mais de 500 profissionais estarão envolvidos no projeto, desde o detalhamento dos requisitos técnicos até o lançamento do foguete previsto para o final de 2027 no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. A MACD não está sozinha nessa empreitada. Ela firmou parcerias com várias instituições renomadas, incluindo o Instituto de Estudos Avançados, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e o Instituto da Aeronáutica e Espaço, todos sob o comando da Aeronáutica. Além disso, a empresa está colaborando com o Castro Leite Consultoria e diversos fornecedores do ecossistema aeroespacial de São José dos Campos e região. A vasta experiência da equipe envolvida com especialistas em satélites, aeronaves, mísseis e sistemas de defesa de empresas nacionais e internacionais garante a capacidade técnica e operacional necessária para liderar esse projeto inovador. Danilo Miranda enfatiza: estamos confiantes de que nossa expertise será crucial para o sucesso deste empreendimento, que certamente colocará o Brasil na vanguarda das tecnologias de veículos aeroespaciais. Além do projeto hipersônico, a MACD também está desenvolvendo, em parceria com a FAB, o kit de guiagem Dager para bombas de propósito geral do tipo MK-82. Essas bombas, conhecidas como bombas burras, devido à sua baixa precisão, podem causar danos colaterais indesejados. No entanto, com a instalação do kit Dager, a precisão é aumentada exponencialmente, permitindo que os alvos sejam atingidos com maior exatidão, tornando-as muito mais eficazes no campo de batalha. A expansão da MACD e seus projetos inovadores representa um avanço significativo para a base industrial de defesa do Brasil, que está cada vez mais consolidando seu papel no mercado global e na segurança nacional. Com o desenvolvimento de tecnologia de ponta, a empresa não apenas atende às demandas atuais, mas também se posiciona como um líder na defesa no setor aeroespacial, impulsionando o Brasil para um novo patamar de independência e inovação tecnológica. União Europeia reforçou gastos na defesa para 300 bilhões de euros em 2024, diz von der Leyen. A chefe da Comissão Europeia referiu os aumentos nas despesas militares nos últimos tempos e chamou a União Europeia a deixar de ser uma união puramente econômica. A chefe da Comissão Europeia disse no Fórum de Segurança Internacional GlobSec em Praga que os Estados-membros da União Europeia aumentaram significativamente os gastos com defesa neste ano, após os 200 bilhões de 2023. Embora a OTAN deve continuar sendo o centro de nossa defesa coletiva, precisando de uma espinha dorsal europeia muito mais séria, precisamos ter nossos próprios meios de defesa e dissuasão contra quaisquer possíveis adversários. Já fizemos um progresso sem precedentes desde o início da guerra. Os Estados-membros aumentaram seus gastos com defesa de pouco mais de 200 bilhões de euros para quase 300 bilhões de euros, disse Ursula von der Leyen. Falando da capital da República Tcheca, ela também pediu reorientar a União Europeia antes estabelecida como uma união principalmente econômica para uma união de defesa. Temos que reorientar nossa atenção para o aspecto da segurança em tudo o que fazemos. Temos que pensar em nossa união como um projeto essencialmente de segurança, explicou a chefe da Comissão Europeia. Novos F-35 podem voar em treinamento de combate, enquanto o Dodge retém milhões da Lockheed Martin. Os mais novos caças da F-35 Joe Strike agora são capazes de realizar missões de treinamento mais elaboradas, mas o governo está retendo milhões de dólares em pagamentos à Lockheed Martin até que os jatos possam lutar em combate. A Lockheed Martin atualizou o software em seu último lote de F-35 para lidar com capacidade de treinamento de combate mais robusta. O F-35 Joe Program Office e a Lockheed Martin disseram que em uma declaração conjunta na quinta-feira
Anteriormente, esses F-35 só podiam realizar a capacidade de treinamento inicial usando uma versão parcial das atualizações conhecidas como Technology Refresh 3. O governo se recusou a aceitar a entrega dos novos caças TR-3 à Lockheed Martin a partir de julho de 2023 devido a problemas de integração de software e algumas deficiências de hardware. A Lockheed Martin continuou a construir F-35 enquanto buscava uma solução para o problema do TR-3 e os armazenou em instalação em Fort Worth, Texas. A Lockheed Martin desenvolveu uma versão parcial do software TR-3 que ela chamou de trucado, o que permitiria que os jatos voassem missões básicas de treinamento, mas não em combate. O governo incluiu que o software trucado funcionou bem o suficiente para começar a aceitar os jatos e as entregas foram retomadas em julho de 2024. As atualizações do TR-3 incluem melhores telas, memória de computador e poder de processamento que são necessários para uma atualização mais abrangente, conhecida como Bloco 4. Além de permitir que o F-35 carregue mais armas, as atualizações do Bloco 4 permitirão que os jatos identifiquem melhor os alvos e conduzam a guerra eletrônica. Altos oficiais da Força Aérea e a Lockheed Martin prometeram no mês passado que mais melhorias seriam feitas no F-35. Mas os novos jatos provavelmente não poderão voar em combate até 2025, e isso custará dinheiro a Lockheed Martin neste meio tempo. A JPO e a Lockheed Martin disseram na quinta-feira que a capacidade de combate do TR-3 seja qualificada e entregue, o governo está retendo cerca de 5 milhões por jato em pagamentos à Lockheed Martin. Essas retenções foram negociadas como parte do acordo do governo com a Lockheed Martin para aceitar e entregar os F-35 com a capacidade de treinamento de combate. Os mais novos caças F-35A que a Força Aérea dos Estados Unidos voa custam cerca de 82,5 milhões. Os novos F-35BS, as variantes de decolagem curta e pouso vertical voadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, custam cerca de 109 milhões de dólares. E os F-35CS, que a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos usam em porta-aviões, custarão cerca de 102,1 milhões. A JPO e a Lockheed Martin disseram também que a empresa e seus parceiros da indústria estão fazendo investimentos significativos em laboratórios de desenvolvimento e infraestrutura digital que beneficiam a velocidade e a agilidade da empresa F-35 em capacidade de campo para o jato de caça mais avançado e conectado. Os atrasos de um ano na entrega de um número não especificado de F-35 causaram efeitos cascata em toda a Força Aérea e no programa Joint Strike Fighter. O general James Hacker, comandante das Forças Aéreas dos Estados Unidos na Europa, disse em julho que os atrasos do TR-3 levaram a desaceleração no número de F-35 chegando à Força Aérea Real da Inglaterra. A casa dos 2 esquadrões de F-35 baseados na Europa, ele disse que menos de uma dúzia de jatos foram atrasados. Não pense que os problemas do TR-3 acabaram, disse Hacker no show aéreo Royal International Air Tato da Real Força Aérea da Inglaterra. Temos o software funcional no TR-3, que é definitivamente bom o suficiente para o treinamento, mas ainda há mais a ser feito. Os jatos TR-3 recém-entregues provavelmente seriam enviados para a base de treinamento, de acordo com Hacker. Jatos com capacidade de combate voando em missões de treinamento nessas bases provavelmente seriam transferidos para a Inglaterra. E como o TR-3 é necessário para colocar as atualizações do Bloco 4 nos jatos, os atrasaram a próxima série de modernizações do F-35. André Hunter, chefe de aquisições da Força Aérea, também disse aos repórteres na feira aérea que o serviço não estava pagando o preço integral pelos jatos incompletos. Não pagaremos por aquilo que ainda não recebemos, disse Hunter.